Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O apóstolo Paulo, como sempre, nos dá lições com suas palavras. Homem realmente de fé, que antes de se converter foi um dos maiores perseguidores da igreja. Mas após conhecer Jesus, não parou mais de falar do Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, prevendo sua morte, chama Timóteo para poder dar as últimas instruções para ele. Neste versículo, ele nos ensina 3 coisas que um cristão não pode deixar de ter e fazer em sua caminhada com Cristo. Ele primeiro disse: combati o bom combate. Que combate era esse que Paulo estava falando? Era o combate espiritual. Paulo lutou com todas as forças para poder divulgar o Evangelho. Várias vezes foi impedido, foi preso, chicoteado, encarcerado, espancado. O navio em que estava naufragou, mas mesmo assim ele diz: combati o bom combate. Paulo sabia que tudo isso não vinha dos homens, mas dos principados e potestades, do príncipe das trevas, tentando fazer ele desistir em sua jornada. Como esse homem lutou e permaneceu firme. Tem pessoas que, quando veem uma pequena luta, passam por uma pequena dificuldade, já querem desistir de seguir Jesus. Ainda dizem: minha cruz está muito pesada. Então faça uma comparação de tudo o que Paulo passou e veja se o que você está passando chega perto do que ele passou. Muitos irão falar: mas aquela época era diferente de agora. Sim, muito pior. Muito pior, vamos dizer assim. Porque naquela época as pessoas eram açoitadas, eram encarceradas, eram apedrejadas. E hoje, você vê algo parecido? Não vejo aqui no Brasil ninguém ser preso por pregar o Evangelho. Ninguém ser açoitado e nem ser apedrejado. Tem países que as pessoas passam por isso, mas não aqui no nosso país. E mesmo assim tem pessoas que passam por uma pequena batalha, se decepcionam e deixam Jesus de lado. Que combatente é você, que desiste logo quando se decepciona? Lutas todos iremos passar, todos sem exceção. Mas quando estamos firmes com Jesus, sabemos que nossa luta não é carnal, é espiritual. E o apóstolo Paulo sabia disso. Após combater o bom combate, Paulo disse: acabei a carreira. Paulo estava falando que ele cumpriu o seu trabalho. Ele foi até onde realmente ele devia ter ido. Ele, em meio a tudo que passou, ele fez o trabalho em que foi proposto ao seu coração. Todo aquele que acaba uma carreira de forma vitoriosa pode se orgulhar. Quer exemplos? É só você pensar em alguma profissão. Um exemplo é um jogador de futebol que jogou toda a sua vida, depois parou de jogar. Ele cumpriu bem o seu papel de jogador. Um médico, um advogado, um dentista. Poderia citar aqui várias profissões, vários tipos de trabalho. Mas o importante é que você entenda que Paulo levava a sério o Evangelho como se fosse um trabalho mesmo. Ele não era apenas mais um convertido, mais um cristão. Ele foi cumprir a missão de levar o Evangelho, o ide de Jesus. Você tem feito algo por Jesus? Você tem levado o Evangelho de Cristo? Ou você está vivendo apenas como um membro da igreja? Se a sua resposta for sim, então você é apenas mais um convertido, apenas mais um cristão. Aquele que realmente ama Jesus e seus mandamentos não para. Quer o tempo todo ganhar almas para Jesus, sem se cansar, como se fosse um trabalho que ele tem que cumprir. Por último, Paulo disse: guardei a fé. Mas como assim guardar a fé?
guardar algo abstrato que não podemos ver e nem tocar. Paulo estava dizendo que não se desviou, mesmo após muitas lutas, batalhas, ele permaneceu firme. Guardar a fé é você permanecer firme, sem se desviar e sem esmorecer quando as batalhas vierem contra você. O inimigo às vezes joga pesado. Você acha até que não vai suportar, mas quem te sustenta é Deus. Quem te coloca para cima é Deus. O diabo pode se levantar, mas ele vai cair por terra, porque Jesus nos deixou o seu nome para podermos usar e guardar nossa fé nele. Não pense que será fácil, porque não será. Não pense que as coisas sempre parecerão a seu favor, porque não vão parecer. A última coisa que você tem que entender e saber é que em meio a todas as lutas e aflições, se você permanecer firme, Deus estará com você, Ele estará ao seu lado. Aprenda uma coisa e coloque isso no seu coração. Jesus sofreu muito mais do que qualquer homem poderia suportar. Morreu na cruz e suportou tudo por nós. O que o apóstolo Paulo passou também não se compara ao sofrimento de Jesus por nós. Jesus sofreu muito mais. Mas Paulo foi fiel, guerreiro. O apóstolo Paulo combateu, cumpriu a carreira e guardou a fé. Esse homem passou por coisas que muitos teriam desistido logo de cara. Mas ele não desistiu. Ele demonstrou ser um homem de fé. Se em algum momento você pensou em desistir, tire isso da sua cabeça e se espelhe neste homem. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, dos versículos 24 ao 27. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Você acha que já sofreu muito por ser membro de uma igreja ou ser cristão? Lembre o que Jesus sofreu na cruz. Será que suas lutas são maiores do que tudo que ele passou? Veja se as suas lutas se comparam a tudo que Paulo passou e não deixe de cumprir a sua carreira e nem de guardar a sua fé. Coloque isso no seu coração. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, como é bom ouvir sua voz. Como é bom ouvir todos os dias os seus ensinamentos. O Senhor hoje nos mostrou que aqueles que te servem têm que servir mesmo por amor ao Senhor. Não pode, por qualquer batalha, se render ao inimigo e nem desistir de caminhar contigo. Seu Filho amado Jesus sofreu por todos nós para nos trazer salvação. O apóstolo Paulo sofreu porque pregou o seu evangelho. Nada que passamos até hoje se compara a isso, Senhor. E às vezes, por tão pouco, reclamamos, murmuramos e até dizemos que a nossa cruz está muito pesada. A cruz que o Senhor carregou, essa sim foi pesada. Nós temos que estar prontos e dispostos a permanecer ao seu lado, independente das situações que venham tentar nos abater. Temos que seguir firmes a nossa caminhada contigo. Nada pode nos separar do seu amor. Nada pode nos afastar de ti. Estamos firmados no Senhor e vamos até o fim combater o bom combate, cumprir nossa carreira e guardar a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, nessa jornada. Sabemos que o inimigo vai querer nos parar, mas sabemos que o Senhor estará do nosso lado nos ajudando. Que todo mal que queira se levantar contra nós caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. É o que te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem.
E se gostar, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.